Bom dia a todos presentes, todos que nos assistem. Bom, eu venho acompanhando aqui os debates, as pessoas que falam na tribuna. Ontem, até eu quero agradecer, primeiramente eu quero agradecer ontem a presença dos vereadores aqui na sessão solene que nós fizemos por Franca Basquete. Foi uma noite muito agradável, né? Um momento muito importante. Eu aproveitei ontem no final da sessão para falar inclusive sobre o comprometimento. Quero parabenizar o Zezinho pela fala dele aqui sobre o nosso compromisso com a cidade. Ontem eu falei aqui, reafirmo hoje, que essa Câmara, especialmente desse mandato, eu não posso falar dos anteriores, que eu não estava presente, então eu posso falar daquilo que eu estou vendo aqui. É uma Câmara atuante, que diverge, que questiona, que cobra, que tem diferenças de ideologias, mas todos temos o mesmo propósito. E isso é visível em cada um dos vereadores. É importante que a gente não deixe que esse propósito, que é muito maior que nossas diferenças, não podemos deixar que esse propósito seja sobreposto por ideologias políticas, e seja de qualquer partido. E sobre o que a gente vem debatendo muito, eu tenho feito um estudo muito detalhado sobre orçamento e receita. Nós já falamos sobre isso aqui, mas é importante que a gente volte a falar, porque isso reflete diretamente nas políticas públicas e no atendimento à população e nos programas sociais e econômicos da cidade. Então, nós já havíamos falado aqui sobre o potencial de Franca e por que nós temos essa receita comparada a outras cidades do mesmo tamanho, muito abaixo. E é isso que eu tenho feito, estudado bastante. Nós até falamos, eu e o vereador Tide, sobre... nós já vamos desenvolver um vídeo para levar o nome de Franca para todo o estado de São Paulo e para o Brasil, buscar apoio de parlamentares, para que eles façam essa ponte com grandes, nem só grandes, mas pequenas, médias e grandes empresas, para que venham para Franca. O que eu quero dizer com isso? Nesse estudo que eu tenho feito, eu tenho observado quais os pontos que fazem com que a nossa receita seja incompatível com a receita de cidades do mesmo tamanho que Franca. Vamos lá. Você pega Bauru, por exemplo, a cidade de Bauru. Bauru tem 380 mil habitantes, exatamente a mesma quantidade de habitantes de Franca. Lá tem uma receita de 2 bilhões e 200 milhões, enquanto Franca tem previsto para esse ano 1 bilhão e 600 milhões. Nós estamos falando de 600 milhões, que se nós tivéssemos a mais na nossa receita, nós poderíamos usar. Olha o quanto de coisa o executivo poderia fazer a mais com 600 milhões dessa arrecadação. E aí eu fui entender por que Bauru tem, onde que Bauru está praticando políticas de projetos econômicos e de empresas e a questão tributária também, e que Franca precisa também seguir o mesmo caminho. A gente tem que usar como exemplo aquilo que está dando certo. Então, nós já falamos aqui que Franca é um polo muito grande de tecnologia, principalmente nas vendas online, vendas de e-commerce. Então, precisamos fomentar e regularizar e fazer isso de forma organizada, para que esse serviço, hoje o setor de serviços é o que mais emprega no país, é o que mais gera receita hoje, depois do agronegócio. Então, uma grande estratégia para nós é, primeiramente, dar condições para que essas empresas trabalhem de maneira formal, que essas pessoas de vendas online possam contribuir também tributariamente,
né, que a gente sabe que muitas vezes essa venda é feita pela internet, mas de forma irregular, muitas vezes. E nós precisamos regularizar isso. Isso é muito importante, tanto para quem pratica essa atividade, quanto para o município em arrecadação. Porque muitas vezes essas pessoas, até por falta de conhecimento, grandes volumes de venda, essas pessoas correm um risco muito grande lá na frente, porque essa conta uma hora chega, essa questão tributária, essa venda online, ela fica registrada. E nós precisamos institucionalizar isso, dar condições para que essas empresas possam trabalhar, e principalmente treinamentos. Essas empresas, por isso que nós falamos em outubro de fazer a Semana do Empreendedorismo e da Tecnologia, para dar treinamento, muitas vezes até pelo Sebrae aqui, para que essas empresas saibam de que forma trabalhar de maneira correta. E isso vai gerar receita para o município. Então, muitas vezes eu vejo aqui, vem gente aqui falar na tribuna, uma coisa que eu tenho notado, muitas pessoas que vêm aqui, depois a gente vai saber, são pessoas que foram candidatas na última eleição e não se elegeram. E aí é muito simples vir aqui, pessoa não tendo sido eleita, e fazer um monte de crítica, muitas vezes com razão, mas muitas vezes também críticas, eu vejo aqui, infundadas. E eu queria chamar a atenção também, por que eu estou falando essa questão do desenvolvimento econômico? Nós precisamos nos atentar aqui na Câmara Municipal para projetos que vão efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas do nosso município. Muitas vezes eu vi aqui, eu fui criticado aqui hoje, a fala foi direcionada a mim, quando a pessoa veio usar o uso da tribuna aqui sobre um discurso, que eu escuto tanta bobagem, falar aqui sobre a questão de feminicídio, o que não tem absolutamente nada a ver com o que nós falamos aqui daquele projeto e reprovamos por outras questões, outros fatores. Ninguém aqui da Câmara Municipal tem absoluta certeza, é contra qualquer direito da comunidade LGBT, ninguém é contra, todos nós temos os direitos resguardados, e aquele que se sentir ferido no seu direito, tem todo o direito de denunciar. Fica vindo aqui fazer um monte de discurso, já passo, Marcos, fica aqui fazendo um monte de discurso, às vezes até que você percebe até raivoso, como se nós não tivéssemos responsabilidade com os direitos das pessoas, como se nós fôssemos, de alguma forma, discriminatórios. Isso não existe. Nós precisamos nos atentar, por exemplo, esses projetos nós temos que nos atentar, eu falo mais uma vez, a projetos que tenham fundamentos na prática, que vão agregar para a cidade, que vão agregar para o município. Porque todo discurso que vem falar aqui sobre direitos, usa o lado político, usa o lado porque o vereador às vezes é de outro partido, ou desse ou daquele. Nós precisamos parar com isso aqui em Franca, isso já está ficando chato. Eu acho que quem assiste essa sessão já está falando assim, cara, esses caras não tem mais nada para discutir, não tem nada de bom, não tem nenhum projeto bom para vocês colocar aqui para a população, não. Vai ficar toda hora chegando com esses projetos, que tem que ter o dia da luta, põe o dia da luta, mas traz projetos, parece que fica trazendo só projetos para defender minorias que eu concordo. Eu sou um grande defensor dos direitos humanos, da igualdade. Eu sou um grande defensor da comunidade LGBT. Eu não tenho absolutamente nada contra, pelo contrário. Pelo contrário, não tem nada contra. Mas aí, quando acontece um projeto que vem aqui, a gente é criticado diante de um projeto, era um projeto de resolução de dentro da Câmara, interno, coisa que não acontece aqui dentro. Então, e por isso foi reprovado, como outros foram reprovados, e está tudo certo. E se eu colocar um projeto aqui que a Câmara também entender que tem que ser reprovado, está tudo certo. Nós não podemos ficar nessa polarização. Tudo o que acontece aqui, ou é culpa do governo municipal, ou é culpa do governo estadual, ou é culpa do governo federal. Ora, qual que é a nossa obrigação? Nós somos vereadores, claro que nós temos que falar de pautas nacionais que vão refletir no nosso município, mas nós não podemos ficar nisso apenas. Nós temos que fazer projetos e nos atentar, como eu falei aqui agora, e nós podemos fazer isso junto. Como que nós vamos fazer para aumentar a nossa arrecadação? Já que nós temos tanto pouco recurso para investir
Nós temos muito pouco recurso municipal para investir diante do orçamento da Receita. É nisso que nós temos que preocupar, em dar as mãos e achar um caminho para que a gente faça, junto com quem for o prefeito de agora, o próximo, ou os outros que virão, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida do francano. Então, assim, eu faço um convite a todos os meus colegas vereadores, não é nada pessoal com ninguém. Eu, particularmente, gosto de todas as pessoas aqui. A gente diverge no campo das ideias. E isso é saudável, e enquanto houver divergência, há transparência. Se todo mundo pensar igual, eu acho que tem alguma coisa errada. Então, vamos preocupar um pouco mais, é um convite que eu faço para mim também, tá? Não estou aqui fazendo de correto e que tem alguém certo ou errado, não é isso não. Mas vamos nos atentar ao que nós podemos fazer para melhorar a cidade de Franca. Só isso hoje, obrigado.